gigantesca quantidade de chuva fez com que 7 cidades do Rio Grande do Sul fossem ranqueadas entre as 10 que tiveram o maior índice pluviométrico do mundo, medido pelo Instituto Meteorológico OGIMET. No dia seguinte, já eram 265 municípios afetados, mais da metade do estado. O Guaíba ultrapassou a marca histórica de 1941 e alcançou o nível inédito de 4,77 metros. Isso causou inundações em diversos bairros da capital gaúcha, incluindo o centro histórico. A rodoviária e os centros de treinamento do Internacional e do Grêmio ficaram debaixo d'água. A Defesa Civil alertou para o rompimento parcial da barragem 14 de julho e advertiu que moradores de 7 municípios da região deveriam sair das áreas de risco e procurar abrigos. O órgão também colocou o rio Taquari, que corre pelo centro do estado, em situação de inundação severa. Com tudo isso, as mortes chegaram a 39. 68 pessoas estavam desaparecidas. No dia 4 de maio, o número de mortos chegou a 55 e ultrapassou o da tragédia ambiental que abalou o Rio Grande do Sul 8 meses atrás. Além dos danos a casas e prédios, a infraestrutura pública também havia sido atingida. Já eram mais de 400 mil pontos sem energia elétrica e pelo menos 186 municípios sem sinal de internet e telefone. Mais de 1 milhão de casas gaúchas estavam sem abastecimento de água potável. Em entrevista coletiva ao lado de Lula, o governador Eduardo Leite afirmou que o estado vai precisar de um plano de recuperação semelhante ao Plano Marshall, que reergueu a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Sim, é um cenário de guerra no estado. E como cenário de guerra, vai ter que ter o tratamento também do pós-guerra. O governo estadual restabeleceu o canal de doações por Pix SOS Rio Grande do Sul e criou contas para doações internacionais. Em paralelo, centenas de ONGs e grupos espontâneos criados por brasileiros em todo o país faziam arrecadações em dinheiro, mantimentos e outros itens de primeira necessidade para doar. Em 6 de maio, o Guaíba continua a subir e chega a impressionantes 5,33 metros. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, é fechado por tempo indeterminado. Naquele momento já eram 85 óbitos confirmados. E 385 dos 497 municípios do estado já tinham sido atingidos de alguma forma. Em 7 de maio, o número de desabrigados chegou a quase 160 mil. A intensidade da chuva começou a diminuir, mas o nível dos principais rios continuava elevado e muitas cidades permaneciam com bairros inteiros debaixo d'água. Por isso, o número de pessoas obrigadas a deixar suas casas não parava de crescer. Está sendo assim muito triste ver as pessoas isoladas, sem saber para onde ir, né? Mandando meio que sem rumo, para que lado vai, sem contato, porque não tem energia, não tem telecomunicação, sinal de celular, então fica difícil o contato das famílias para saber para onde vai, para deixar de ir. No dia 8, o nível do Guaíba estava em processo de descida, mas uma nova frente fria chegou ao estado, derrubou as temperaturas e causou mais chuvas e ventos fortes, além de riscos de raios e trovoadas. 5 barragens estavam sob risco iminente de ruptura no estado, e muitos gaúchos continuavam em situação dramática. Mais de 500 mil pessoas estavam sem água potável, incluindo 85% da população de Porto Alegre. Olha só o que o nosso repórter viu ao chegar lá. Eu e o repórter Fernando Otto encontramos um cenário de completa destruição. Árvores caídas, postes caídos, ruas completamente alagadas, com lama. Em bairros como esse aqui no centro de Porto Alegre, muito lixo acumulado nas calçadas e insegurança. À noite as pessoas evitam sair de suas casas, porque praticamente não tem ninguém andando pelas ruas e não há iluminação pública. No dia que eu gravo esse vídeo, 9 de maio, centenas de famílias gaúchas estão desesperadas e sem saber o que fazer diante da tragédia. Supermercados estão lotados de pessoas em busca de água mineral e alimentos básicos. O caos também faz muita gente se ver forçada a sair de Porto Alegre. Veja o relato do repórter gaúcho Luiz Antônio Araújo. No dia 4 pela manhã, a caixa d'água do condomínio deixou de receber água da rede pública. Nós decidimos ficar em casa enquanto houvesse luz e água da caixa. E no dia 7 pela manhã houve uma interrupção total do fornecimento de água e instabilidade da luz. Nós decidimos então vir para o litoral, onde estamos, em Torres, a 150 quilômetros de Porto Alegre, para poder continuar trabalhando. Ao mesmo tempo, voluntários têm feito a diferença.
ajudando a resgatar e abrigar vítimas e a arrecadar e distribuir mantimentos. Os próximos dias serão importantíssimos para determinar o nível dos estragos e o futuro dos moradores. As chuvas vai dar uma trégua a partir do dia 14. Dia 16, dia 17, as temperaturas vão chegar a patamares muito baixos, né? E vai chegar a temperatura abaixo de 0 grau, lá na Serra Gaúcha, lá onde ocorreu todo aquele desastre todo, sabe? 16, 17, as temperaturas abaixo de 0 grau na região. Aí vai dar um período longo sem chuva na região sul, do dia 14 até mais ou menos pelo dia 25, não vai ter chuva. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem RGV, aproveitando o contexto de catástrofes climáticas extremas. O caso do Rio Grande do Sul. Por favor, amado de Deus, a leitura. A destruição da camada de ozônio. O homem hoje em dia está usando produtos e fazendo queimadas que destroem a camada de ozônio. A destruição da camada de ozônio pode causar o desequilíbrio ecológico. É simples, vou explicar. Quando a camada de ozônio é perfurada, os raios ultravioletas passam e poderá derreter as calotas polares. Aconteceu o efeito estufa, que é o superaquecimento da Terra. A camada de ozônio é como um cobertor para a Terra, e se perfurada não vai servir mais. Como a Terra sem camada de ozônio vai se proteger? Se o homem faz queimadas, destrói a natureza e polui o ar, como que a gente vai viver sem a camada de ozônio? O homem tem um jeito de não provocar isso tudo, é não fazendo queimadas e evitar o uso de certos produtos. Assim a natureza, o planeta durará mais tempo. E nós também. Autor Bruno. Maravilhas! Cedes Bustamante explica que o Rio Grande do Sul sempre foi o ponto de encontro de sistemas tropicais e sistemas polares, o que cria um padrão que inclui períodos de chuvas intensas e outros de seca. E a tendência é que essa alternância se repita com cada vez mais intensidade. O secretário-geral da ONU, eu falo que ele tem uma imagem que é importante a gente sempre lembrar. A mudança climática é uma amplificadora de crises, né? Então, tudo aquilo que já podia acontecer, ela vai tornar mais drástico. Então, esses eventos meteorológicos, né, regionais ou localizados, eles vão tender a se acentuar. Porque num mundo mais quente, é mais energia que você tem acumulada sobre a superfície do planeta. São as consequências do superaquecimento da Terra. Portanto, este texto faz total sentido. Vira a capa do livro, jovem. A Terra é inocente. Quem tem que cuidar é a gente.